Quinta-feira, 19 horas. Noite de quinta-feira, 19 horas e 55 minutos. Quando o relógio marca 19h55, é tempo para as apresentações do programa Comunicações da Palavra. Noite de quinta-feira, 16 de julho do ano de 2026. Sejam todos bem-vindos ao nosso tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra. Quinta-feira temos o destaque evangelístico, a conversão de Zaqueu. O programa Comunicações da Palavra já começou e o nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. 19h56, vem chegando Edilson Basaglia. Só Jesus é a saída. e 59. Vamos chegando a 19h59 nessa noite de quinta-feira, 16 de julho do ano de 2026. As apresentações do programa Comunicações da Palavra já começou. Eu vou agora para a leitura do texto nosso, que é o texto de Lucas, do Evangelho de Lucas. Nós estamos falando sobre a conversão de Zaqueu. O nosso compromisso na quinta-feira é com o plano simples de Deus para a salvação. E o plano simples de Deus para a salvação
Estamos estudando na conversão de Zaqueu. Lucas capítulo 19, versos de 1 a 10, nós temos o texto para leitura. Começamos na semana passada. Boa noite, Ribeirão Preto. Boa noite, Tiana e Fátima. Tem mais gente ali que tem que pôr boa noite aí, gente, porque eu entro depois. Se bem que eu não vou entrar hoje, que eu tenho que ver um negócio aqui. Deixa eu ver o meu parte do meu texto aqui. Eu achei que estava nas folhas e acabou não vindo para as folhas. Eu tenho que olhar aqui nesse celular mesmo, porque eu achei que as folhas estavam prontas e elas não foram. Por causa do feriado da semana passada aconteceu isso, eu achei que estava pronto e não estava. Tá, ok? Então você vê que eu não tenho nem papel na mão, a não ser a minha lista de oração que eu encontrei nessa apostila aqui. Tá, ok. Primeiramente a leitura então do texto. Está sendo muito importante esse estudo, porque nós temos essa plataforma muito importante que nós fazemos, que eu faço, tá? A aplicação com várias situações de conversões na Bíblia, e até mesmo quando não ocorreu conversão, como vai ser o caso daqui a uns dias, quando estudarmos sobre o jovem rico. Tá? O jovem rico é interessante, o plano simples de Deus para a salvação, na narrativa do encontro de Jesus com o jovem rico. Aguarde que nós vamos chegar lá, viu? Depois de Zaqueu a gente vai falar sobre o jovem rico. Zaqueu, publicano, Lucas capítulo 19, versos de 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Já viu aquele hino do cantor cristão, Cristo vai hoje passar? Tem que fazer a menção daquele hino lá. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. A gente começa a ler o texto, tem tanta consideração, né? Tantas pessoas naquela cidade, mas o foco vem sobre este homem, Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ele se antecipou. E quando Jesus chegou àquele lugar, o que talvez nem passava pelo pensamento de Zaqueu, é que Jesus iria olhar. A Bíblia diz, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, primeiro ele olha, viu-o e disse-lhe, puxa vida, descobriu Zaqueu em cima da árvore. E disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Sempre o encontro com Jesus é um momento de alegria. Não deveria ser de tristeza. E vendo todos isto, multidão, a mesma multidão que era um obstáculo para Zaqueu ver Jesus, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Isso é conversão, isso é mudança, isso é transformação. Isso acontece quando você recebe Jesus com alegria. Isso acontece quando você tem um encontro pessoal com Cristo. E disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Na semana passada nós começamos a tratar desse capítulo, o plano simples de Deus para a salvação, na compreensão bíblica. Esse plano é centrado no texto nosso aqui, é claríssimo isso, na iniciativa da graça e na resposta do pecador. Tem a iniciativa
da graça, mas também tem a resposta do pecador. Lucas 19, de 1 a 10, quando nós nos atentamos para essa porção da palavra, vamos perceber, nesse relato aqui, que Zaqueu não é alcançado, não foi alcançado por obras ou méritos. Jesus não chamou Zaqueu, não olhou para cima da árvore, porque ele viu ali, olha, tem alguém que vai beneficiar as pessoas, ele vai fazer uma excelente obra e eu vou chamá-lo. Não. Ele não é alcançado por obras e muito menos por méritos, mas pela fé, evidenciada por uma transformação, conforme eu falei semana passada, genuína, verdadeira, de vida. E o exemplo de Zaqueu ilustra este plano simples de Deus para a salvação em 4 considerações. Eu vi a primeira semana passada, que foi a iniciativa. Aliás, o amor tem a iniciativa. O amor tem a iniciativa. A iniciativa do amor. E demonstrando que apenas Zaqueu queria ver Jesus, mas foi Jesus quem tomou a iniciativa de ir ao seu encontro. Veja bem, Jesus estava... Por que Jesus foi a Jericó? Para esse encontro com Zaqueu. Ele estava passando. E quando ele passou pelo lugar onde Zaqueu estava, ele olhou para cima. E ele o viu. Só tinha ele naquela árvore. Jesus sabia até o nome dele. O chamou pelo nome. Nós falamos sobre isso, a importância do nome. Então a busca começou quando Jesus tomou a direção do encontro, chamando-o pelo nome e convidando-se para ser seu hóspede. Então nós temos aí o amor que tem a iniciativa, uma iniciativa também incondicional, porque Zaqueu era odiado por extorquir seu povo, chefe dos publicanos. Jesus quebrou os preconceitos sociais e religiosos, provando que o seu amor alcança quem a sociedade rejeita. Este é o fato. Então, primeiro exemplo que Zaqueu ilustra do plano simples de Deus para a salvação, a primeira verdade fundamental é o amor que tem a iniciativa. Segunda consideração com Zaqueu, desse plano simples de Deus para a salvação, é superando obstáculos. Para ser salvo, é necessário que o pecador reconheça a sua necessidade espiritual e esteja disposto a superar barreiras, sejam elas o orgulho, o status, muitas vezes, o pecado ou a opinião da multidão. Isso você vê com Zaqueu. Você já imaginou? Um obstáculo era a multidão impedindo-o de ver Jesus. Boa noite, Alessandra Alves. O José Carlos também apareceu ali. Eu não estou lá, eu não entrei hoje, que eu estou sem as minhas folhas. Eu estou então seguindo o texto pelo celular. Superando obstáculos, superando barreiras. Eu não sei você, mas lugar com uma multidão, para mim, é desesperador estar numa multidão. Ou tentar fazer algo e você perceber a multidão te impedindo. Aqui a multidão, ela entra em cena e ela é uma multidão que trouxe essa barreira, esse impedimento para Zaqueu. Teve a questão também do seu status, a sua condição social. A Bíblia é clara em dizer que ele era rico, tinha um bom trabalho, um bom ganho. Você imaginou, rico, chefe dos publicanos, só que ele era odiado pelo seu povo, pelo fato de extorquir o povo
chefe dos publicanos, mas Jesus quebrou todas essas barreiras, preconceitos, e é a questão de superar obstáculos. A pessoa, para ser salvo, para ter a certeza de vida eterna, é necessário você reconhecer. O pecador tem que reconhecer a condição dele, de alguém que está perdido, perecendo, e reconhecer a sua necessidade, não apenas de ver Jesus. Ver Jesus é um fato. É o que despertou a curiosidade de Zaqueu. Mas a coisa mais importante é vir a Cristo. É você ter um encontro pessoal pela fé com Jesus. E para que isso aconteça, Jesus é quem faz o convite. É lindo aquele texto de Mateus 11, 28 a 30, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é preciso vir a Cristo. É maravilhoso que talvez ninguém estivesse prestando atenção naquele homem em cima da árvore, ninguém se importava com ele. Ele era discriminado, rejeitado, desconsiderado, mas ele estava com um desejo que mexia com o seu ser, um desejo que o desafiava. Ele queria ver Jesus. É como uma pessoa que está desejosa para aprender ou conhecer da Bíblia, da palavra de Deus, e ela então, nesse aspecto, nesse desejo, de repente, portas se abrem. E são portas abertas por Deus, e quando Ele abre, ninguém pode fechar, e quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Esse segundo obstáculo, essa segunda verdade fundamental do plano simples de Deus para a salvação, superando obstáculos. Quais obstáculos têm impedido você, se é que você ainda não veio a Cristo? Pecado, orgulho, status, opinião da multidão. É terrível quando a pessoa começa a interessar-se pelas coisas de Deus, interessar-se por Jesus, sempre tem alguém da multidão para desanimá-lo, dizer que ela não precisa daquilo. É um absurdo, mas como é interessante isso. Você pensar, refletir sobre isso. Tem alguém querendo ajudá-lo a encontrar Jesus, e tem alguém dizendo, não, você não precisa disso. Eu tenho um rapaz que passa aqui na porta de casa, o nosso fornecedor de frutas, isso, ele tem abacate, tem várias coisas que ele traz ali, e eu ultimamente tenho conversado com ele, paro para comprar e para também falar com ele da palavra. E esses dias ele me disse uma frase que não está na Bíblia, mas está na cabeça de muita gente. É uma frase que você não vai encontrar na Bíblia, mas já está na cabeça de muita gente esse pensamento. Religião, cada um tem a sua. Para que você já não ouviu isso. Religião, cada um tem a sua. Você não encontra essa frase na Bíblia. Não é bíblica tal expressão. Tal expressão é você fugir da realidade que o cristianismo não é a religião. Primariamente, o cristianismo é uma pessoa. É Cristo. Nós estamos levando pessoas ao conhecimento não meramente de religião, mas de salvação em Jesus Cristo. Amém? Salvação em Cristo. Então eu falo com esse rapaz. É o que John Harper isso, fazia no Titanic, naqueles momentos, naqueles instantes antes do navio afundar. Você é salvo. Você conhece Jesus como Senhor e Salvador. Você está em Cristo. A ponto dele dar o colete salva-vidas dele para aquela pessoa que ainda não tinha uma convicção clara de vir a Cristo, de estar em Cristo, de ser uma nova criatura. A Bíblia nos ensina, em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E você vê esse novo acontecendo na vida de Zaqueu. Nunca mais o mesmo. Agora ele estava andando desde o encontro com Cristo para uma vida em novidade. Uma nova vida. Uma nova criação. Superando obstáculos. Na semana que vem vamos falar sobre a justificação pela graça e não por obras. Vai ser o terceiro ponto em consideração, a justificação pela graça e não por obras. Eu estou em Cristo, eu fui salvo pela graça, é um favor imerecido, custou o preço incontaminável, imaculado do precioso sangue de Cristo. Eu estou salvo pelos méritos de Jesus, do Salvador, que na cruz do Calvário tomou o meu e o seu lugar. E lá ele realizou a obra que satisfez a justiça de Deus. Porque Deus é santo, justo, amor sim, mas aquilo que o seu amor acolhe tem que estar em harmonia com a sua justiça e com a sua santificação. E para que Deus estendesse a sua obra de salvação a todos, o Cordeiro de Deus foi o próprio Filho, o Senhor Jesus, que na cruz do Calvário derramou o seu precioso sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois dessa vida agora, preste atenção, há uma eternidade. Eu estou encerrando, estou concluindo hoje à noite. Hebreus 9, 27, a palavra nos afirma: e aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois dessa vida, há uma eternidade. E você já ouviu Jesus tornando real para você que você é alguém que veio a Cristo e experimentou num chamado momento hoje, de uma hora agora, e de um dia chamado hoje, de uma hora agora, e de um momento já, que você é alguém salvo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Venha para Jesus. Semana que vem nós continuamos ainda com Zaqueu. Eu vou agora para o nosso momento de oração. Que bom que eu encontrei a minha lista. 20 horas e 18. Tô uma boa notícia para contar para você. Você que está acompanhando comigo o programa Comunicações da Palavra, as nossas orações. Lembra da irmã Marta Joy, que foi hospitalizada? Já está em casa. Que bênção. Falei ainda há pouco com o filho dela, o Marcelo, e ela já veio para casa. Olha aí que maravilha. Eu estou aguardando parabenizá-la pelos seus 90 anos, agora em agosto, está chegando. Vamos juntos levantá-la em oração, porque o nosso Deus, na palavra, Salmo 34, 8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele confia. Nós oramos pela irmã Marta Joy e ela já está em casa. Deus poderosamente cuidou da complicação que ela estava tendo no intestino e ela já está em casa. Deus é bom. Louvados seja o nosso Deus, o Senhor Altíssimo. Vamos orar. Estamos 20 horas e 19 minutos. Oh, essa hora corre, hein? A hora vai passando. Sempre que eu acabo o programa, daqui a pouquinho eu vou jantar. Eu não posso jantar antes, porque senão eu não dou conta de conversar com você coisa alguma, né? Dá uma moleza, um sono, e aí não vai. Tá, vamos então orar nesse momento. Acompanhe comigo. Se una a mim nesse momento. Graças te dou, Senhor Deus, pela noite, pela apresentação que temos, pelo texto no qual estamos estudando, plano simples para a salvação com Zaqueu. O texto é muito instrutivo,
em mostrarmos este plano simples do Senhor para a salvação. Orando a Deus, cada quinta-feira temos este privilégio de estarmos apresentando aos nossos amados que há um Deus que tem nos dado, mostrado na palavra, através das boas novas do Evangelho, a obra de salvação em Cristo Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez o Filho do homem, para que os homens pudessem ser feitos filhos do Deus bendito. Louvado e agradecido seja o Senhor. Nesse momento, Deus, atento-me para a nossa lista de oração, de amados, pelos quais eu estou orando. Denise e Maria, Deus, coração e pulmão, debaixo da graça e misericórdia do Senhor, que essa jovem senhora alcance o fortalecimento espiritual, emocional e físico na sua vida. A irmã Cláudia, Deus, clamamos e continuamos clamando por ela, pela sua vida espiritual, sua saúde emocional, física. Ó Deus, seja ela fortalecida pelo Senhor. Dona Maria Cordeiro, Deus, intervenha com a obra que só o Senhor pode realizar naquela vida, naquela família, ó Deus, e que essa senhora, antes de partir para a eternidade, ela tenha a oportunidade de responder ao Evangelho, à pregação das boas novas. O Luiz Antônio, Deus, hoje eu encontrei, estive conversando com ele. Ó Deus, eu vejo no estado que ele está agora, o quanto o Senhor é um Deus maravilhoso, que tem respondido às nossas orações, que tem tocado no pâncreas, no rim desse rapaz, e agora vai se aproximando e as oportunidades surgindo para ele estar conosco nas reuniões. Estamos orando pela obra de salvação de toda a sua família. Pai bendito, continua, ó Deus, operando, trazendo cada vez mais convicção ao coração do Luiz. Há um Deus que tem um plano para a vida dele. E o Senhor o buscou da UTI para agora estar num momento de recuperação, e nós louvamos e bendizemos ao Senhor. Também a missionária Angélica, Deus, continue com a tua mão poderosa sobre ela, sua família, o seu trabalho na obra do Senhor. Abençoada seja a família pelo Senhor, derrama a graça do Senhor sobre essas vidas, Deus. Orando também, ó Deus bendito, pelo Paulo Napolitano, a obra de conversão, a obra na saúde do seu pulmão, crendo, ó Deus, que tudo segue um plano e um propósito do Senhor. A nossa irmã Rosângela, sua família, Deus, a obra de salvação com seus entes queridos, Pai bendito, clamamos ao Senhor. A Verônica Batista, o Elias, os meus sobrinhos, Júlio, Jaqueline e João Henrique, minha irmã Ângela, no tocante à obra redentora, a obra de salvação, crendo que o Senhor é quem toma a iniciativa, mas há uma resposta por parte daquele que essa iniciativa vem ao conhecimento e há uma manifestação do Evangelho, Deus. Oramos pela obra do Senhor e pela resposta, pela responsabilidade que cada um tem perante a propagação do Evangelho. A irmã Inês, ó Deus, oramos por ela, crendo na providência do Senhor para a sua vida, para a cirurgia que ela precisa fazer, e cada vez mais ela possa aproximar e ser a primeira da fila, Deus. Oramos por esse momento, pela direção e obra do Senhor. Também apresentando a dona Suveli, seu esposo Roberto, seu padecimento físico, Deus tenha misericórdia dela, dá-lhe bom ânimo, dá-lhe fortalecimento que vem do Senhor. Dona Divina, sua filha Maria Eduarda, a netinha Maitê, temos apresentado perante o altar do Senhor, orando em favor de que essas pessoas sejam alcançadas ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e sejam pelo Senhor conduzidas, ó Deus, no momento mais difícil, da perda de um ente querido. Sabemos que necessitam da consolação, e o maior
a maior evidência de consolação é o fato de sermos consolados pelo Senhor. Por tudo dou graças, Deus bendito, lembrando também os missionários, a Meire Celinha lá em Rondônia, pastor Albertino lá em Moçambique, também o pastor Fresala. Deus intervenha com o teu agir, com a tua graça, com a tua misericórdia, Deus. Também a irmã Nancy, estamos orando por ela, para que ela consiga chegar nas reuniões, seja pelo Senhor conduzida. Oramos, dando graças por tudo, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos chegando agora, quanto? 20 horas e 26 minutos. Eu nem entrei na live, quem sabe eu consiga aparecer lá agora, que eu não estou usando o celular. Tá bom, já cheguei lá. Deixa eu fazer algo aqui. Aí consegui chegar lá, tá? Cadê a irmã? A irmã Inês está aqui, né? Está aí a irmã Inês, estou vendo a irmã Inês, minha irmã Tiana, Alessandra Alves. São alguns, né? Já imagina, Jesus foi lá em Jericó e a conversão no lar de Zaqueu. Não foi uma campanha de multidões, ou multidão, mas foi um momento muito importante. Eu queria dizer o seguinte, pessoal, mais de Barreto, nós temos a reunião no sábado agora da nossa igreja, homens e mulheres. E aí nós temos a equipe que prepara salgado e refrigerante para venda, né? Estão em plena campanha nesse sentido. Então, sábado agora nós temos uma reunião às 20 horas. Fica o convite para você ter contato conosco. Se você tem interesse em participar conosco, a gente vai passar para você certinho o endereço, para você às 20 horas chegar e participar conosco e ser abençoado, tá bom? Estão subindo as curtidas ali. Deixa eu já curtir algo aqui, deixa eu voltar para onde eu preciso. Deixa eu ver se vai aparecer eu ali. Acho que sim. Deve ter aparecido sim. Eu estou de vermelho ou não. Não lembro nem como é que eu estou. Eu estou de vermelho. Bom, acho que estou. Vou fazer a bênção oraônica nesse momento. Momento do encerramento. Já estamos para 20:28. Tá? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, são... Ixi, o que a Tiana escreveu ali, gente? Eu não estou lá. Deixa eu ver o que ela escreveu. Reginaldo Júnior. Tá. Orar pelo Reginaldo Júnior, tá ok. É o filho do nosso colega que faleceu, o Reginaldo, apelidado de bebê. Tá bom, tá ok. Deixa eu até marcar aqui na minha lista. Não, eu já marco depois do encerramento, senão a gente vai... Deixa eu ver. Não dá tempo de eu marcar aqui agora, porque se eu deixo para depois, o depois me faz esquecer. Deixa eu marcar aqui. Reginaldo Júnior. Tá bom, o bebê. É o apelido dele. Já marquei aqui, que aí eu não vou ter problema de esquecer. 20:29, deu tempo de eu marcar ainda dentro do tempo nosso. Tá ok? Amanhã, o que temos amanhã? Amanhã temos o concurso de Academia Bíblica, Evangelho de João, a Divindade de Jesus. Estamos estudando o capítulo 6. Tá? Amanhã temos nosso compromisso. Eu e você. Você comigo e eu com você. Nesse nosso tempo de estudarmos e aprendermos da palavra. Tchau, gente. Até amanhã. Pela graça e misericórdia do Senhor. Tchau, tchau, gente.